Elogio à queda, o amor à gravidade e o corpo político em contato improvisação, de Fernanda Hubner de Carvalho Leite e Suzane Weber da Silva. Este artigo foi publicado na revista Repertório de Salvador, ano 21, número 31, de 2018. Resumo. Este artigo discorre sobre como o contato improvisação, a partir da relação com o chão, com a queda e com a horizontalidade, pode nos ensinar outros modos de estar no mundo. Um caminho para dançar contato improvisação se dá pelo campo do sensível, da propriocepção, da escuta e da sobrevivência. Essa perspectiva aprofunda os processos de percepção de si, do outro e do espaço, e de como a força da gravidade age sobre os corpos e a maneira como esses corpos se organizam em relação à verticalidade. Esquiva-se da narrativa hegemônica da cultura socioeconômica que elogia o alto, a ambição de estar no topo, bem como os comportamentos sociais habituais de tentativa de controle da verticalidade. Na busca por tornar este vetor mais flexível, a prática do contato propõe um exercício da desorientação, da queda e do amor à gravidade e à horizontalidade. Desse modo, essa prática pode proporcionar uma condição de resiliência que nos ajuda a sobreviver às inevitáveis quedas, sejam elas reais ou metafóricas. Essas práticas cotidianas no corpo de quem dança contato improvisação compõem poéticas que escrevem ações políticas alternativas ao referido status quo. Introdução. Nesse momento em que escrevo, eu, Fernanda, me dou conta que se passaram 20 anos de minha primeira experiência em uma aula de contato improvisação. Isso aconteceu em janeiro de 1998 no Movement Research, sob a orientação de K.J. Holmes. Lembro-me de meu arrebatamento com essa experiência, recordando a profundidade das sensações físicas, as emoções e os pensamentos que reverberam em meu corpo desde aquele dia. Tive a certeza de que ali, naquela forma de movimento, havia grande riqueza de conhecimentos a ser vivenciada, dada a ruptura que senti. Era uma percepção de movimento a ser desbravada e revelada, um imenso campo de conhecimento a ser desenvolvido e explorado. Hoje, com as leituras somadas às experiências ao longo dos anos, são factíveis as minhas impressões iniciais, uma vez que a perda do equilíbrio na queda é uma das premissas na técnica do contato improvisação. É importante destacar que o contato é resultado de uma prática e fisicalidade que se originou em torno da dança pós-moderna americana, com forte influência de técnicas e de métodos do que veio a se constituir a educação somática, enquanto um conjunto de práticas corporais voltadas para a consciência, a percepção e a análise do movimento do corpo. A conferência realizada no Brasil por Ann Cooper Albright, intitulada Caindo na Memória, é também uma grande inspiradora do tema deste artigo. Albright, no seu artigo de 2013, relaciona memória e queda, e como ambos representam deslizamentos através do tempo e do espaço, antes e depois, sentidos no presente, reorientações de estar em cima ou embaixo. Para a autora americana, a queda das Torres Gêmeas, o World Trade Center em Nova York em 11 de setembro de 2001, a queda de status sociais, bem como as quedas na economia, a queda de partes dos corpos, como os seios das mulheres, entre outras tantas quedas, são exemplos que nos levam a rever as expectativas de como o corpo pode estar no mundo, literalmente ou metaforicamente. A partir do destaque de experiências físicas de queda e memória, ela propõe a prática de contato-improvisação como uma forte ferramenta para aprender a cair com graça em vez de cair em desgraça. Este artigo se embasa em referências práticas, teóricas e reflexivas especializadas da prática do contato-improvisação em diferentes noções de queda do corpo e ainda em experiências pessoais das autoras. Cabe destacar também
que ao elegermos o contato e a queda do corpo como referências, acreditamos flexibilizar alguns valores associados às posturas do corpo construídas ao longo dos séculos em torno da verticalidade. A verticalidade do corpo, que a arte do balé clássico representa de modo exemplar, está afinada com uma cultura hegemônica construída a partir do século XVII, que superestima o ideal do corpo a partir da verticalidade e da elegância do corpo. Isso é reflexo de uma herança social e cultural ocidental, construída ao longo do tempo através do que veio a ser designada educação do corpo. Uma grande parte das restrições ao corpo no Ocidente inicia-se na sociedade de corte, considerada por Norbert Elias, em 1980, o berço da fábrica do homem civilizado e moderno. A dança, enquanto meio dócil, de domesticação do corpo e postura ideal, símbolo de distinção da nobreza, em que a verticalidade do corpo é realçada e almejada, colaborou de modo significativo para esse processo civilizatório de etiqueta do corpo. Os comportamentos ditos civilizados foram difundidos a partir de Luís XIV, época em que se deu o nascimento de uma rede de processos colonizadores. Para Elias, 1990, a ascensão do conceito de civilidade nas sociedades da monarquia europeia marca o início da condenação dos exageros corporais, até então valorizados na sociedade tradicional da época, dentre eles a embriaguez, a comilança e até a beleza da gordura dos corpos, símbolo de prosperidade. A partir dessa perspectiva, começa na sociedade a se delinear o corpo ideal do homem moderno. Considera-se então o corpo contido, refinado e altivo. Os respingos dos valores dessa aristocracia europeia em ascensão fizeram-se valer nas colônias europeias, como é o caso do Brasil. Esse ideal europeu de postura e conduta corporal, com a valorização da verticalidade, ainda funciona como um modelo fortemente valorizado na sociedade e, de certo modo, perdura em grande parte das artes cênicas enquanto ideal de práticas corporais. É nesse sentido que, neste artigo, referimos-nos à hegemonia de valores associados à verticalidade enquanto domínio ideal do corpo. No caso do contato improvisação, há uma busca de flexibilidade frente a este vetor de verticalidade. Trata-se da exploração da queda, com a observação do sentido de desorientação, e ainda a reflexividade na noção de queda, tanto em termos simbólicos, como demonstra Albright, quanto em termos de valores somáticos, como aponta Steve Paxton, em diversos artigos anteriores dele, de 1987 até 2015. Reside nesses aspectos simbólicos e somáticos a reflexão proposta por esse artigo, tendo a queda no contato improvisação como um dos temas principais. Ressignificando a queda. Temos a lei da gravidade como uma lei. A Siri veio falar aqui. Temos a lei da gravidade como uma lei constante em nossa vida. Estamos submetidos a ela enquanto estivermos na Terra. Vivemos nesse momento de descer e de subir, de deitar e de levantar, de cair e de recuperar a verticalidade todo o tempo, inconscientemente, por ser onipresente. O próprio caminhar é uma queda e uma recuperação constante. A dança é a arte que tem como uma das principais características a relação com a gravidade, pois, abre aspas, cada movimento é, na verdade, uma dança com a gravidade. Fecha aspas. Albright, 2013. Rudolf Laban, entre os importantes nomes que abriram terreno para o movimento somático, compreendeu de modo precursor a relação do homem com a gravidade e a organização da transferência do peso do corpo como origem do projeto motor, tanto de modo individual quanto cultural. Para Suquet, em 2008, a grande intuição de Laban foi articular a memória com relação às leis da gravidade.
Do outro lado do oceano, a filósofa americana Suzanne Langer, em 1980, nos anos 1950, na busca por entender a especificidade do gesto na dança, já apontava a gravidade como algo primordial à dança se comparada às outras artes. Para a autora, a gravidade é um desafio a ser conquistado por parte do dançarino, uma relação de particularidade que resta atual para pensarmos a dança e suas manifestações enquanto gesto e movimento. No dia a dia com a gravidade, nós dançarinos aprendemos a confiar no nosso senso proprioceptivo, preparando o corpo para as respostas possíveis às diversas situações em que ele possa se encontrar. As técnicas e práticas somáticas buscam valorizar a conquista do autoconhecimento através da experiência vivida, sentida, ou seja, a nossa habilidade de perceber e influenciar nossos processos internos como relevantes do corpo em movimento. Em outras palavras, são práticas que promovem técnicas corporais e de movimento capazes de evidenciar a qualidade de nossas sensações e de nossas dinâmicas sinestésicas, favorecendo assim uma prática reflexiva. Em consonância com a educação somática, a aprendizagem e a estética em contato e improvisação recusou o olhar ao outro ou a si através do espelho, como fazem de modo geral algumas técnicas corporais de dança que trabalham com modelos visuais, modelos diretivos, tais como o balé e muitas práticas de dança moderna. Propondo um modelo alternativo a esses modelos diretivos, a gênese da técnica de contato e improvisação trabalha com a sensação do corpo, com a percepção de seus sistemas e suas estruturas internas, conforme se configuram em relação a si próprio, ao outro e ao espaço. Tal como uma das premissas do movimento somático, trata-se de uma ênfase no corpo como um processo físico, objetivo e ainda atentivo ao processo subjetivo da consciência a partir da experiência vivida. Segundo Martha Eddy, em seu texto de 2009, o propósito da educação e da terapia do movimento somático é melhorar os processos humanos de consciência e funcionamento psicofísico através da aprendizagem do movimento. Essas práticas fornecem as condições de aprendizagem para que o indivíduo possa, abre aspas, concentrar-se no corpo como um processo físico objetivo e como um processo subjetivo da consciência vivida, refinar a sensibilidade perceptiva, sinestésica, proprioceptiva e interoceptiva, que apoia a homeostase e a autorregulação. Reconhecer padrões habituais de interação perceptiva, postural e de movimento com o meio ambiente. Melhorar a coordenação de movimentos que suportam integração estrutural, funcional e expressiva. As experiências envolveram sentido de vitalidade e ampliaram as capacidades de vida. Fecha aspas. Citação de Martha Eddy, 2009, página 8. Outro aspecto da gênese do contato e improvisação é a sensação do peso em si e do outro, ou seja, o diálogo ponderal realizado frequentemente pelo duo, que acontece por meio de sensações dinâmicas de troca de peso entre meu corpo e os dos outros, envolvendo diálogos corporais. Por isso, muitas vezes no contato e improvisação, são utilizados os olhos fechados ou a visão relaxada para uma perspectiva periférica. A relação do corpo com a gravidade é examinada não só no eixo vertical, mas também em experiências de deitar, agachar, sentar, rolar, aguçando outros sentidos, especialmente o tato, para orientar o corpo. O alinhamento corporal está mais próximo das relações internas de posições e de esforços do corpo do que em relação à verticalidade, com o foco de uma determinada orientação de visão. Nesse aspecto, Suquet entende o corpo dançante como um laboratório da sensação, da percepção e da propriocepção. Também ressalta o tato como um sentido revolucionário do contato e improvisação, uma dança desenvolvida na época de difusão da contracultura americana nos anos 60 e 70 e também no período de organização dos métodos intitulados somáticos. Assim como K.J. Holmes, expoente da segunda geração do contato e improvisação, tem uma sólida formação somática de Body Mind Centering, método criado por Bonnie Bainbridge Cohen,
muitos são os professores de contato que fazem uso de conceitos e ferramentas de técnicas de educação somática em suas aulas. No Brasil e na América Latina, por exemplo, destacam-se professores tais como Camilo Vacalebre, com formação em técnica Alexander, e Eliana Bonardi, que trabalha com o sistema consciente de Fedora Berasturi. Entendemos muito com estar no chão, sentir nosso esqueleto, soltar o peso e as excessivas tensões musculares, observar as posições dos ossos, das articulações, os reflexos e as inibições. Essa aprendizagem, muitas vezes, requer um longo tempo para que saibamos sentir e entender aquilo que é consciente ou não. É preciso reconhecer e inibir certos movimentos que muitas vezes são inconscientes e condicionados pela cultura em que estamos inseridos e pela história comportamental de cada um. E tanto nós, que estamos dançando e escrevendo este artigo, como provavelmente você, que o está lendo ou ouvindo, somos criadas e criados dentro de uma cultura capitalista que nos incentiva a querer um acúmulo de riquezas, a subir degraus, a chegar ao topo, o que exige uma tensão crescente, reflexa em nosso corpo. Desta forma, para soltar o peso, ajustar o tônus muscular e realinhar nossos ossos e articulações, precisamos aprender a desaprender e a reaprender. Suquet também menciona que os pressupostos do contato improvisação implicam uma visão poética, mas também política da relação ao outro. O corpo do contatista atesta que ele não quer apoderar-se dos seres e das coisas, e essa atitude é emblemática de todo um setor da dança contemporânea. A improvisação por contato não é a única técnica em dança a praticar a queda. Técnicas contemporâneas, como o butô, o hip-hop, entre outras, valorizam o uso do solo e as quedas do corpo. É importante destacar que algumas técnicas de dança moderna, como as desenvolvidas pelas coreógrafas expressionistas alemãs Mary Wigman e Hanya Holm, entre outras, tinham a queda como parte de seus ensinamentos, o que já demonstrava novos valores trazidos pela dança moderna na busca de romper com a verticalidade da cena teatral. As coreógrafas da dança moderna americana Doris Humphrey e Martha Graham também são exemplos do uso da queda nos seus diferentes níveis no espaço. Segundo Cynthia Novak, de 1990, Trisha Brown coreografou Light Fall, em 63, uma criação que estudava a noção de queda e tinha Trisha e Steve Paxton como dançarinos. Essa criação teria certamente influenciado Paxton, conforme as autoras Novak e Baines. Mas qual é o diferencial do contato improvisação no estudo da queda frente a outras práticas de dança? Acreditamos que o contato improvisação, além da prática de cair de inúmeras maneiras, desde o mínimo rolamento da pele até os grandes movimentos acrobáticos e de impacto, agrega a reflexão sobre as ações de queda. Os textos de Steve Paxton e Ann Cooper Albright, aqui citados, bem como inúmeros artigos de outros autores da Contact Quarterly, constituem uma fonte de riqueza reflexiva para compreender a ação de cair. Nesse sentido, a comunidade do contato e improvisação destaca-se em refletir sobre sua prática através de seus festivais, estudos e, sobretudo, publicações, constituindo-se assim como a busca de uma prática corporal em dança de pretensão reflexiva, com ênfase no movimento vivido, experimentado, explorado. Primeiras quedas. Para ilustrar um pouco do que quero dizer relacionado a reaprender, falarei a partir de minha experiência com meu filho, Juan, quando ele iniciava suas aventuras de movimentos autônomos, de engatinhar, tentar ficar em pé, andar, apoiar-se para subir e cair. Desde seu nascimento, interesso-me tanto pelo desenvolvimento de sua psicomotricidade quanto pela minha relação corporal com ele. Uma conversa com o bailarino Itai Atuf foi iluminadora quanto às quedas.
Itai ficou conhecido mundialmente após um vídeo seu dançando contato improvisação com sua filha Sophie, de 2 anos, haver viralizado na internet. A partir de tantos pedidos de pais para que lhes ensinassem a dançar com seus filhos, ele foi desenvolvendo o que chamou de Conta Kids. Eu o conheci em 2011 no Freiburg Contact Festival, Alemanha. E quando, 2 anos depois, por uma conversa por Skype, eu perguntei-lhe sobre como praticar contato e improvisação com outros pais e bebês, ele me falou que eram os pais que precisavam ser ensinados a transmitir confiança e permitir que seus filhos caiam. Em sua fala no TEDx BGU, Yatuf, 2012, conta um episódio em um espaço público quando ele estava a uma certa distância de sua filha, observando-a explorar seus movimentos, na tentativa de tentar ficar em pé sozinha. Certa vez, quando ela estava quase caindo, imediatamente 2 adultos foram a ela com um olhar de terror para salvá-la. Ele achou divertido não só os olhares, sem dúvida repressivos, dirigidos a ele por negligenciar a segurança de sua filha, mas a atitude de indiferença de Sophie, ao tentar subir mais uma vez e muitas outras vezes cair. Ele relata que, observando as brincadeiras com interações físicas entre pais e filhos, percebeu que quando os pais estavam confortáveis com o jeito com que se moviam, os filhos também estavam confortáveis e se divertindo com a situação. Porém, quando os pais estavam apreensivos ou estressados, os filhos sentiam cada uma dessas reações. Então ele discorre sobre como se dá a comunicação não verbal em contato e improvisação e sobre a necessidade de decisões instantâneas na improvisação que revelam muito de nossos hábitos comportamentais, produtos da nossa experiência de vida. Segundo Itai, por exemplo, se uma pessoa costuma ser muito falante, propositiva e criativa, provavelmente sua dança também será assim, com muita proposição de movimentos. Ou, se uma pessoa é boa ouvinte, hábil em se conectar com os outros, provavelmente ela poderá ter danças de maior complexidade. Ele defende que no contato e improvisação podemos reconhecer nossas próprias tendências por meio da passividade, da iniciativa, da manipulação, do jogo, da busca do fluxo harmonioso ou da tendência de quebrar certas direções e buscar por surpresas. Com essa percepção, podemos estar conscientes desses padrões de comportamento e até brincar com eles. Conclui que nós podemos aprender com as respostas físicas como ferramenta efetiva, positiva, no jeito como nos comunicamos e nos comportamos com o mundo. Refletindo sobre isso, sigo praticando um olhar atento e curioso em relação ao meu filho, oferecendo o suporte corporal para que brinque e se apoie quando quiser, e permitindo-lhe cair livremente quando explora sua fisicalidade. Procuro não transmitir medo ou estresse frente a uma queda segura, alertando-o dos riscos e atendê-lo carinhosa e calmamente frente a um eventual machucado. Passei da mesma forma a observar outras relações parentais e os comportamentos tranquilos ou frustrados em relação às quedas das crianças. Cair faz parte da vida e não precisa significar um problema, um erro, uma falha. Inclusive, pode ser intencional e divertido, como reconheci que meu filho, agora, então, com 4 anos, brinca de cair para puxar risadas e conquistar amigos. Cair, para ele, pode ser um sucesso social. Para Bonnie Cohen, a maneira como lidamos com nossos filhos quando crianças reflete a maneira como fomos criados. Abre aspas. Não é apenas por instinto, mas por hábitos de movimentos aprendidos, a sua própria padronização. Fecha aspas. Citação de Cohen, 2015. Ressalta que, para a criança, o importante é o prazer que os pais têm com ela. Se os cuidadores expressam entusiasmo com os movimentos da criança, ela irá se sentir bem consigo mesma. Se os pais olharem e chamarem a sua atenção por causa do que consideram ser seus problemas, a criança irá pensar que está fazendo coisas erradas para estar gerando tanta preocupação e tensão. Cohen discorre ainda sobre a importância para o desenvolvimento psicomotor do bebê de os pais se colocarem no chão junto aos filhos para sua satisfação social e, assim, a criança desejar sentar e se verticalizar como os adultos fazem. De outra forma, se os adultos sempre estiverem lá longe, no alto, e a criança no chão, sendo colocada sentada ou sempre movida de um lugar para o outro,
ela poderá não se mover com uma sequência padrão eficiente. O exercício da queda é uma prática fundamental no contato e improvisação. Sejam quedas muito pequenas, como a pequena dança, sejam elas mais vertiginosas, como cair do alto do ombro de alguém. Muito do que queremos aprender em contato e improvisação é transpor a calma de estar apenas observando os reflexos do corpo se mantendo em pé para momentos de queda e retreinar o corpo para que amplie seus membros e distribua mais áreas de impacto e ainda inibir ações como nos agarrar, contrair ou prender a respiração quando perdemos o chão. Boa parte desse treinamento está na substituição do nosso julgamento de que cair é uma falha pela sensação da queda. E se temos em vista que caímos muito quando crianças, perdemos nossa performatividade da queda, ou seja, a queda enquanto um valor a se explicitar, de mostrar-se, de se permitir cair, enfim, o consentimento da queda. A sensação dará informações para que nosso corpo responda de forma mais eficiente para sobreviver às quedas. A eficiência pode ser resultado da percepção e da consciência do corpo, do estado mental e da canalização do impulso de uma descida vertical em um percurso horizontal. Com um exercício voluntário da queda, com o hábito de cair conscientemente, o corpo vai aprendendo a ter reflexos mais tranquilos com a situação. E cair deixa de ser uma ameaça ou uma desgraça. Parte da técnica de contato e improvisação pode ser uma oportunidade de inverter certos padrões e perceber que a queda pode ser um evento frequentemente prazeroso para quem pratica, tal como são capazes de fazer as crianças, rindo de si e de seus desequilíbrios e quedas, e que possamos ter uma atitude de incentivá-las e assim nos inspirarmos. Aproximações entre queda, desorientações e queda. Aproximações entre desorientações e queda no contato e improvisação e na capoeira. Ann Cooper Albright ressalta que na desorientação, na perda do equilíbrio, o corpo distorce o nosso senso de direção, de modo que a nossa noção do que constitui uma política de localização ou organização cultural do espaço possa ser reformulada. Parece então que a queda oferece um novo ponto de vista, por assim dizer, do binário em cima e embaixo. Entendemos este como um lugar de fluxo, transitório, de rever orientações no espaço e de como estar em cada um desses lugares sem ter necessariamente um julgamento sobre isso ser bom ou ruim. Steve Paxton, em seu texto Improvisation is a World, de 1987, alerta-nos de que são os momentos de desorientação que nos levam a novos caminhos, que nos permitem desestabilizar certos condicionamentos psicofísicos. Abre aspas para a fala de Steve. Se perder é possivelmente o primeiro passo para encontrar novos sistemas. Encontrar partes de novos sistemas pode ser uma das recompensas para se perder. Com alguns novos sistemas, descobrimos que estamos orientados novamente e podemos começar a usar a polinização cruzada de um sistema com outro para construir maneiras de seguir em frente. Se perder, é proceder para o desconhecido. Rejeitar o familiar, tão arraigado em nossos sistemas nervosos e mentes, requer disciplina. A dificuldade é que temos que saber tanto para entender o que fazemos e por que fazemos, para saber o que evitar. Não estamos tentando simplesmente eliminar os sistemas conhecidos. São os hábitos de adaptação que nos manterão reproduzindo o sistema. O sistema em si não é o problema, mas sim a capacidade humana de imprimir inconscientemente um novo sistema em nosso sistema antigo, ou incorporar os mapas de nosso conhecimento, por mais tênues que sejam. Estamos perto da improvisação aqui. Quando perdidos, teremos que nos relacionar adequadamente em condições desconhecidas e mutáveis. Repetindo. Quando perdidos, teremos que nos relacionar adequadamente com condições desconhecidas e mutáveis. A dança é a arte de tomar lugares. A dança improvisada encontra lugares. Fecha aspas.
A partir de uma proposição sua em aula de dança, Albright relata-nos uma atividade interessante que dialoga com essa possibilidade de estar no universo. Ela propõe imagens corporais que convidam o mundo a entrar pelos poros da pele dos bailarinos, pelos olhos, e dessa forma ampliar a visão periférica. Assim, a consciência do espaço ao redor se aguça e permite cada um ver a si no mundo, não apenas ver o mundo a partir de si. Consideramos essa uma reorganização psíquica, que a partir dessa imaginação somática pode alterar a noção de individualidade. Contrapondo ao paradigma colonialista do indivíduo, no qual ele é impulsionado a dominar o mundo, deixar suas marcas. Com esta outra noção, o self se percebe uma parte interdependente, que flui pelo e com o mundo. Assim como o ato de respirar é uma troca constante entre uma pessoa e o ambiente. O momento da desorientação pode ser uma oportunidade de transformação, de tomada de novas direções. Para Albright, trabalhar o corpo para Albright, trabalhar o corpo para estar desorientado, rolando de cabeça para baixo, caindo de costas e girando, proporciona experiências físicas que podem abrir portas para novas ideias que a mente sozinha poderia ter dificuldades de encontrar. Há para ela, além das implicações físicas nessa prática, implicações psíquicas também. Então, se estamos nesse lugar de queda, nesse espaço entre, neste corpo do entre antes e depois da inevitável queda, a questão é como cair. A resiliência é uma qualidade evocada como proposta adequada ao corpo. A resiliência é uma qualidade evocada como resposta adequada ao corpo para se recuperar de uma queda, ter capacidade de sobreviver e manter sua integridade física. Em se tratando de capoeira e contato improvisação, Albright reconhece o quanto essas técnicas vêm influenciando fortemente a imaginação cinética de bailarinos contemporâneos do mundo todo, apesar de guardarem entre si diferenças socioculturais e históricas. A autora, através de sua própria prática de capoeira e de improvisação para o contato, busca ressaltar certas semelhanças entre elas, o quanto são capazes de promover atos frente ao desconhecido por meio de trocas entre pessoas. Anne Cooper Albright não é a primeira pesquisadora em dança a buscar na prática da capoeira brasileira aspectos de desorientações, de queda e de inversões do corpo como valores positivos de conduta, de postura e de criação através do movimento. A pesquisadora norte-americana Barbara Browning, grande conhecedora das manifestações culturais brasileiras, no artigo Headspin, Capoeiras Ironic Inversions, de 2001, compreende a capoeira como uma prática que é capaz de subverter certas condutas a partir de cambalhotas, rolamentos rápidos, apoios com as mãos, inúmeras inversões do corpo que demonstram a capacidade emblemática da capoeira de ver o mundo de cabeça para baixo. Esse aspecto dessas duas práticas, capoeira e contato improvisação, mostra o potencial de alteridade que elas são capazes de promover em nossa experiência somática, uma possibilidade de transgressão frente à diferença. Tanto na roda de capoeira quanto nas jams de contato e improvisação, dançamos e jogamos muitas vezes com desconhecidos, potencializando dessa maneira os jogos e as relações de improvisação contidas nessas práticas. Para Albright, essas duas práticas possuem fortes heranças culturais de resistência. Na mesma direção, Heloísa Gravina, no seu artigo de 2015, assim como Albright, dançarina, capoeirista e pesquisadora no campo dos estudos culturais, também busca contrastes e semelhanças entre essas práticas. Gravina sintetiza que a capoeira surge no Brasil como estratégia de resistência física e simbólica no contexto da escravidão dos povos negros. Já a fisicalidade do contato e improvisação emerge em meio aos movimentos sociais norte-americanos dos anos 1960, buscando dar voz a uma juventude que almejava uma sociedade mais igualitária e atravessada por valores ecológicos. É bastante notório que as duas práticas, de modo recorrente, desenvolvem uma relação de improvisação através de duos, frequentemente em uma roda. São formas que favorecem o risco, o imprevisível, o jogo com o outro. A fluidez no coração da força é o que alimenta essas duas práticas.
Abre aspas, numa citação de Albright, de 2001. As duas formas também representam, e cada vez mais, fenômenos globais. O contato, improvisação e a capoeira surgiram a partir de momentos de confusão e efervescência histórica e cultural, e as duas formas conservam ainda hoje, em suas estratégias físicas, elementos desses momentos de resistência e de rebeldia. E, no entanto, ambas as formas também continuaram a se reinventar, incorporando em um sentido forte preocupações contemporâneas em seus vocabulários de movimento. E o mais importante é que ambas as formas contribuíram para o questionamento das noções convencionais de identidade e de geografia, criando uma experiência somática que reconstrói de dentro as noções que temos de alteridade. Fecha aspas. Para Albright, as duas práticas promovem em suas técnicas fortes aspectos de desorientação e uma curiosidade de se defrontar com o outro, efetuando desse modo experiências somáticas capazes de suspender o sentimento de identidades fixas. Inspiradas por Albright, no que se refere às características sinestésicas da capoeira e do contato, consideramos que se destacam a atenção concentrada no jogo espacial e tátil, o prazer experimentado nos momentos de suspensão e de queda, a espontaneidade de movimentações complexas, a fluidez junto à fusão intuitiva de energias, o afrontamento a situações abertas, a visão periférica aguçada, o investimento em inversões da verticalidade convencional do corpo, o jogo constante do desequilíbrio e a aceitação da vertigem que isso pode produzir. Abre aspas. Citação de Albright. Essa disposição de aceitar, estar despreparado, desamparado, assumir riscos, colocar-se em situações inusitadas, está relacionada ao que constitui a dimensão da improvisação própria na capoeira e a improvisação por contato. Fecha aspas. Para seguir na exploração de possibilidades de respostas, vamos aqui trazer um termo que usamos quando temos um insight, quando nos damos conta de uma ilusão, quando se cai em si. Embora o termo se relacione também ao reconhecimento de um erro, é mais apropriado para a metáfora que propomos a ideia de cair em si como uma tomada de consciência de que antes havia uma ilusão. Acreditamos que somos influenciados cotidianamente pelas diversas fontes e dimensões moleculares da política, com ideias ilusórias de conquista de estabilidade, de manutenção do corpo jovem, de uma trajetória de vida que nos leve ao topo, uma busca de ascensão profissional, econômica, etc. No entanto, a gravidade nos mostra que mais cedo ou mais tarde as coisas caem, mudam, se movimentam. Como nos sentimos com esse fato? Aos que têm uma reação de pavor e luta constante contra a perda do dinheiro, da beleza, da jovialidade. Aos que se rendem e apenas esperam o fim chegar. E entre tantos outros, aos que brincam com essa força terrena, transformando sua energia em outros movimentos, dançando, surfando, jogando com os esforços para resistir e se render à gravidade. Entendemos como uma aceitação. Sim, vamos cair. Vamos cair em si? Que tal, então, ter uma relação amorosa com a queda, em vez de tê-la como inimiga ou ameaçadora? Por que não caímos de amor com a gravidade, fazendo referência ao termo fall in love do inglês? Por que não a usamos a nosso favor como uma professora que tem algo a nos ensinar? Como uma energia a respeitar, a qual, somada à nossa energia humana e aos desejos, pode nos levar a outras direções. Albright reconhece que, embora muito do trabalho profissional do contato e improvisação seja celebrado no virtuosismo do up, nos carregamentos e giros no alto, o potencial verdadeiramente radical do contato, para a autora, está no treinamento físico do down, do estar deitado, rolar, rastejar. Abre aspas.
Através da memória incorporada de trabalhar com a gravidade, o contato pode nos levar a uma resistência que não só nos ajuda a sobreviver às quedas inevitáveis da vida, mas também nos livra da ascensão implacável e da luta pelo sucesso que marcou o final do século XX. Citação de Albright, fecha aspas. A prática da pequena dança em contato improvisação, quando, mesmo em pé, sentimos nosso corpo cair e se recuperar, enquanto tentamos estar o mais relaxados possível, deixando que nossos músculos antigravitacionais, ligados diretamente ao nosso estado emocional, trabalhem involuntariamente, tensionando e relaxando na tomada e na perda do equilíbrio, mostra-nos muitas coisas. Hubert Goddard, em 2000, texto de 2000, aponta que a postura ereta, a relação do peso com a gravidade, já traz em si um humor, um projeto sobre o mundo. E esse pré-movimento produz a carga expressiva do movimento que iremos fazer no mundo, uma predisposição que ele compreende como pré-movimento. Esse exercício de percepção, quando conseguimos manter o foco de nossa atenção no momento presente, no corpo, pode nos levar a um estado mental de muita calma. Pode-se ter aqui nessa atividade tão simples uma rica metáfora para o cair em si, de aceitação, de consciência, de resiliência, de estado de graça, de um campo de possibilidades que se abrem com nossa permissão. E quando unimos duas ou mais pequenas danças em contato e em improvisação, numa relação disponível, atenta, empática e lúdica, esse estado de graça se potencializa ainda mais. Há quedas que se dão por atos de violência, como a queda das Torres Gêmeas, ou quedas por brigas, assaltos. Outras quedas acontecem por descuidos, desatenções, acidentes. De muitas delas, podemos ser vítimas. Porém, podemos tentar estar preparados, fazer quedas voluntárias, aprender a sobreviver e melhor conviver com elas. Podemos querer e criar um mundo onde as quedas sejam consentidas e suportadas com menos julgamentos. Convidamos vocês a assistir a um vídeo intitulado We Rise and Fall Together, cuja tradução pode ser Nós Subimos e Caímos Juntos, de Dryden, 2017. Trata-se de uma conferência dançada de Nathan Dryden no TED de Salt Lake City, onde dançarinos de diversas etnias entram, dirigem-se a um microfone e falam uma frase antes de dançar contato improvisação. Seus depoimentos são motivados pela expressão do desejo de viver em um mundo onde haja empatia, liberdade, paz, ausência de racismo, etc. Tais como, abre aspas, eu sonho com um mundo onde todos tenham a chance de se mover expressivamente e sem julgamentos. Eu vivo em um mundo onde eu posso rolar por aí com meus amigos, como você rola com suas crianças e seus cachorros. Conclusão. Entre quedas e tropeços, desilusões e perdas que tive na vida nesses últimos 20 anos, tenho tido na prática do contato improvisação um encontro com um campo de muita sabedoria. É um entendimento de grande valor somático que pode nos convidar a ressignificar a relação com a horizontalidade, a amar e estar junto à terra, como uma grande oportunidade para rever outras relações. Perceber a si, ao outro, e entender que é nas trocas e relações que o movimento essencial à vida acontece, que há muitos lugares entre altos e baixos na topografia da existência, que trabalhar nossos corpos e mentes nos ajuda a sobreviver e estar em paz na instabilidade. Tudo isso pode nos trazer a resiliência necessária a um bem viver individual e coletivo e a descoberta de outras direções além das habituais. Com tudo isso, acreditamos que a queda, como vem sendo desenvolvida no contato improvisação, pode fortalecer reflexões e práticas de um corpo político
que configura outras relações de poder e de estar no mundo, as quais enriquecem a vida por meio da busca de valores alternativos aos valores hegemônicos. Fim. Muito obrigada.